dia a todos. Salmo de hoje, né? Ontem também aparece muito sobre cânon. Então, dentro da oração que foi feito Meixo-sama, chama Zengen Sanji. A gente tem aqui no livro de oração, página 31, né? E tem tradução 34, prece de louvor a Deus. Aqui tem, aparece muito, ou seja, explica, né? Quem é cânon? Não é muito divulgado dentro da messiânica, mas muito importante isso, né? Então, precisava explicar detalhadamente, né? Sobre cânon, porque está relacionado estritamente com Meixo-sama. Sem saber quem é cânon, é muito difícil saber quem é Meixo-sama. Motivo que Meixo-sama começou a divulgar o ensinamento de Meixo-sama, tudo começou com cânon, Kanzeon Bosatsu, né? Então, pouco a pouco eu vou explicar isso aí. O que aconteceu, né? Porque no mundo búdico, mesmo no China, mesmo na Coreia, principalmente no Japão, tem muitos templos cânon, né? Em diversas formas, muitas formas. Então, mas o Ocidente não é bem conhecido, né? Então precisava explicar. Quando o cristianismo foi para o Oriente, foi no Japão, quando o jesuíta levou cristianismo, então eles também encontraram sobre cânon, né? Então eles associaram, viu semelhança com Nossa Senhora, né? Então quando viu cânon, eles falavam Maria cânon. Maria é Nossa Senhora, né? Então Maria cânon. E tem muita estátua de cânon e com cruz, né? Cruz do cristianismo. Porque divindade, né? Deus de misericórdia, de amor,
diferença, talvez a única diferença muito grande, Kannon não distingue bem e o mal. Ele salva a humanidade sem distinguir bem do mal. Quer dizer, transcende bem do mal, né? E a pessoa sabe que surge muitos milagres em torno dela, né? E cada lugar que aparece forma diferente. Tem seis aparições diferentes, depois isso ainda diversifica, mais de 30, né? Esse aspecto também bastante parecido com a Nossa Senhora, né? Por exemplo, onde existe muito milagre dentro do cristianismo, por exemplo, lá no Lourdes, da França, Fátima, no Portugal, no Brasil, Aparecida, né? Tem vários lugares aparecendo uma forma bem característica, bem diferente, né? E existem muitos milagres, né? Vai muita gente, né? Então, bom saber, todo mundo, né, sobre essa divindade. A oração começa assim: respeitosamente reverenciamos Bodhisattva Kannon, que ao descer do céu transformou-se em Komyo Nyurai, manifestou-se a seguir como o Shinmiro para posteriormente tornar-se Messias. Kannon, que estava no mundo divino, salvando a humanidade, né, desceu esta terra. Isso significa o quê, né? Óbvio, nasceu como ser humano, nascendo e veio este mundo. Quer dizer, isso está falando do próprio Mestre-sama, né? Não é? Lado divino do Mestre-sama, não é lado humano do Mestre-sama. E, quer dizer, missão do Mestre-sama, isso, né? Veio a esse mundo para salvar. E com o tempo, não sei como é que posso dizer, não é evoluído, voltando onde ela veio. Ou seja, onde ele veio, né? Porque Kannon a gente confunde, como mesmo explica, ele é homem e mulher ao mesmo tempo. Não é nem homem, não é nem mulher, né? É como andrógeno. Ele está em cima do positivo, negativo, yin e yang, né? Masculino, feminino, né? Portanto, muito difícil, né, entender. E por isso também tem muita força, né?
Então ele veio com essa força, poder de Kannon, né? Trouxe poder de Kannon. Porque Bodhisattva é nível mais inferior dentro do budismo, dentro do Budas, né? Porque Bodhisattva é o seguinte: Bodhisattva, aquele que fez voto para ser iluminado, para ajudar a humanidade, né? E traçou caminho para chegar iluminado, né? Então, Bodhisattva pode ser até simplesmente ser humano, aquele que desejou que esse é o objetivo. E depois do Bodhisattva, dentro do conceito budista, doutrina budista, né? Ou seja, filosofia búdica, existe Nyorai. Nyorai é iluminado, totalmente iluminado. Máximo, né? Então, o fundador do budismo chama Shaka Nyorai. Shaka é nome dele, né? Sakyamuni, né? Sânscrito fala Tathagata. Nyorai é Tathagata. E tem outro, Amida Nyorai. Como assim? Nyorai é máximo. Então, Bodhisattva Kannon, deixando de Bodhisattva, porque ele desceu nível mais inferior que poderia descer para salvar a humanidade durante a Era da Noite, né? E pouco a pouco voltando onde veio. Então, depois do Bodhisattva, chegaria Komyo Nyorai. Komyo significa luz divina, né? Komyo Nyorai. E depois do Komyo Nyorai, chegaria Oshin Miroku. Oshin Miroku, quer dizer, Miroku, né? Porque Miroku é maestria. Então, dentro da doutrina budista, tem três Miroku. Três forma um. Como se fosse trindade da Igreja Católica, né? Hoshin Miroku, Hoshin Miroku e Oshin Miroku. Tem três Miroku que formam um. Então, Hoshin Miroku é como se fosse Miroku dos Miroku, né? Equivalente como Nyorai, seria Amida Nyorai. Hoshin Miroku é Shaka Nyorai, né? E Oshin Miroku é Kannon. Então, Oshin significa adaptar situação, corresponder classe da pessoa, ou seja, tipo da pessoa. Quer dizer, se for velho, esse Oshin Miroku, Kannon, fica velho. Se for criança, fica criança, né? Se for muito inteligente, fica inteligente, né?
Quer dizer, adaptando qualquer situação. Não tem obstáculo nenhum. Com esse Oshin, ele consegue então salvar a humanidade. Não tem uma forma estática. Pode fazer, é como se fosse qualquer papel, exerce qualquer papel. Homem, mulher, não importa. Está além deste dualidade. Então, muito misterioso. Desde antigamente, considerado Kannon e Buda misterioso. Com muita sabedoria, que chama Myochi, Misama denominava Myochi. Quer dizer, sabedoria misteriosa para salvar o ser humano. Um jeito que a gente não pensa, mas só ele que pode ter essa sabedoria. Assim, então, tem força, Por exemplo, não se fala força do Sakyamuni, força do Shakyamuni, ou não fala da força do Amida Nyorai. Única palavra, única que fala é força do Kannon, chama Kannon Riki, força do Kannon. Então, só ele que tem muita força, porque ele tem dualidade, como se fosse verticalidade e horizontalidade, como se fosse água e fogo e água, Dois lados extremos que ele tem. Então, quando cruza fogo e água, surge força, Surge força. Quer dizer, força do Joré e vem do Kannon, de dualidade. Então, depois que manifesta Oshin Mirok, tornaria Messias, Salvador, E não só salvar o ser humano, ele trabalha, manifesta em 3 reinos e eliminando todas as impurezas, como está escrito, 3 venenos, 5 impurezas, dos 3 reinos, mesmo do mundo divino, mundo espiritual, mundo físico, que trabalha para eliminar causa do sofrimento, impureza, 3 venenos seria, que expurgando, eliminando tudo para salvar todos os seres vivos. Esse desejo, essa missão do Kannon. Então, assim começa essa oração, Então, pouco a pouco, falando sobre Kannon, Primeiro aconteceu assim. Quando Meishu-sama ainda estava no religião Omoto, então, algumas videntes via perto de Meishu-sama figura do Kannon, Kannon estava. Diz que Kannon acompanhava. Uma coisa muito interessante, Quando Meishu-sama sentava, Kannon sentava. Quando ele levantava, ele levantava. Quando ele ia banheiro, ia banheiro. A pessoa falou para Meishu-sama: será que Meishu-sama, senhor tem
uma fé especial por Kannon, né? Perguntou, né? A missão falou, não tem. Mas eu sinto muita simpatia, sente muito afinidade, porque quando olha desenho, estátua, é bastante sereno, muito amoroso, né? Parece que tem sabedoria profundo, misterioso, portanto, sinto muito afinidade espiritual, mas não tem fé especial. Assim que falava. Aí, bem no começo da história da messiânica, torno de, acho que 1930, ou antes, né? Pouco antes, né? Aparece um rapaz, ele especialista para fazer mapa, né? Não sei como é que chama. Então, quando ele estava viajando na China, ele recebeu uma revelação que você, depois de 10 anos, 20 anos, vai encontrar homem que tem poder de Kannon. Assim foi falado, né? Ele é fotógrafo também, né? Então, quando ele foi voltar para Tóquio, mais ou menos nessa época, ele começou a procurar pessoa que tem poder de Kannon, né? Então, ouviu falar que tem um homem que está fazendo, curando as pessoas, né? Ajudando as pessoas, tirando sofrimento da doença, né? Porque essa época mesmo praticava cura, né? E foi excelente. E ficou bastante famoso dentro do Tóquio. Então ele despertou interesse, ouvindo essa notícia, e visitou para Meishu-sama, né? Aí falou para Meishu-sama, né? Teve revelação de Deus que apareceria, você encontraria homem que tem poder de Kannon, né? Então ele, sendo fotógrafo, né? E Meishu falou, né? Que eu sou, porque essa época já sabia. Aí ele, sendo fotógrafo, tirou foto de Meishu-sama, várias fotos, né? Aí apareceu no foto, atrás da foto de Meishu-sama, apareceu Kannon. Isso mesmo fala. Esse Kannon deve ter algum lugar distante. Quando tirou foto, imediatamente veio, né? Ultrapassou distância, né? Chegou atrás de Meishu-sama, foi, apareceu. Então, essa época, Meishu-sama desenhava Kannon que estava em pé, e Kannon que tinha, diz que, bigode. E Kannon pouco idoso, né? Então, quando tirou foto, esse Kannon é bem novo e está sentado, não está em pé, está sentado. Aquele Senju Kannon, né? Apareceu Senju Kannon, aquele que está no Soreisha, né? E depois disso, Meishu-sama começou a pintar, desenhar esse que apareceu atrás dele.
Porque essa época tinha poucos membros, muito poucos, porque não estava nem ainda religião, né? Como se fosse tratamento, né? Terapia fazia, né? Mas as pessoas já sentia, não está curando só, tem alguma coisa bastante espiritual, uma parte muito religiosa, né? Muito misteriosa, né? A pessoa sentia, então seguia como mestre, né? E desenhou esse desenho mais tarde, depois de, eu acho que mais de 20 anos, né? Ficou como imagem do templo, sede no Japão. É bem grande, bem grande. Acho que deve ter mais de 2 metros de altura. E largura também quase 1,80 m, 2 metros. É muito grande, muito grande. Né? Aí começou a aparecer muitos milagres. Milagres. Muita gente sentia, né? Aí Kannon diz que revelou quem é, porque está manifestando através do Mestre-sama. E falou também missão do Mestre-sama, né? O que precisa fazer. O que tem de missão dele, designado por Deus, né? Essas épocas é muito interessante para a gente saber a história da messiânica, porque essa foi base, né? Pouco a pouco crescendo, né? Mudando, né? Então, mesmo plano de Deus evoluindo, começou pequeno, muito pequeno, né? E próprio Kannon mudando, né? Kannon mudando. É como tem aqui no Salmo de hoje, né? Esse do último. Kannon no na gloriosa hora, Kannon tira e joga o manto. A seguir aparece como o Senhor Messias. Então, tem muito figura de Kannon que ele tem um tipo de manta assim. Não é só manta, tem também aqui em cima, escondendo alguma coisa aqui, cabeça, coberto tudo de manto fechado, né? Interessante isso aí. Porque durante a era da noite estava manifestando indiretamente, porque não estava chegando o tempo, né? Indiretamente ajudava a humanidade. Mas agora, chegando o tempo, era do dia, Kannon vai trabalhar plenitude, entendeu? Então ele joga, tira manto e aparece como realmente ele é, né? Então esse aqui, né? Então, sobre Kannon é muito interessante. Mesmo aquele bola de fogo, que chama bola de mani, e Kannon tem na mão, né? Figura do Kannon sempre segura uma bola, né? Uma bola, né? Isso chama mani, né? Nyoi Hoshu, né? E a pessoa não sabia o que é isso aí, o que significa. Aí tem força, muita poder, e realiza o que deseja. Assim significa. Nyoi significa isso, né?
Isso então estava com Meishu-sama. Isso estava na barriga dele e manifestava força, né? Então, sobre este mistério também, não foi revelado, não estava bem claro. E agora está, pouco a pouco, revelando, aparecendo, né? E, finalmente, Kannon aparece como Messias, salvar a humanidade. Com muita força, com muita luz, né? Então, cada dia a gente explicando pouco a pouco sobre quem é Kannon, né? E origem da messiânica, né? Aqui a gente recebeu uma pergunta, quem está assistindo, né? Pessoa querendo explicação sobre assim. A gente falou um dia sobre novas leis de fumo e álcool, né? Pela lei proibindo fumar dentro do avião, reparação pública, né? E muitos lugares, restaurantes, restringindo cada vez mais, né? E álcool também. Não pode beber álcool quando você dirige carro, né? Não pode nem vender álcool para motorista. Se descobrir, é multado. Porque sabendo que álcool, mesmo fumo, prejudicando saúde, saúde física ou saúde mental, né? Porque se motorista bebe álcool, perde controle, perde razão e tem mais perigo de acontecer desastre, né? Então esse cada vez está avançando, né? Cada ano está, né? Cada ano está mais restrito. Você imagina quem viaja de avião, fumante, é sofrimento, né? Não pode fumar de jeito nenhum, né? Então, pergunta da pessoa seria: essa não é nova consciência ecológica? Hoje em dia fala muito ecologia, né? Não é? Então, sobre reciclagem, sobre economia dos recursos naturais, né? Não por motivo financeiro, mas sim pelo respeito da natureza. Isso que está perguntando. Então, isso é a mesma direção, né? Mesma direção. Porque começando a destruir natureza no mundo inteiro, o globo terrestre está em perigo, né? Está ficando doente, né? Em todo sentido, né? Então, despertando consciência da humanidade, tem que preservar. Senão, onde mora? Né? Como é que vai respirar ar? Não tem nem ar puro hoje em dia. Não tem água potável, né? Água também, cada vez contaminando. Então, pelo respeito da natureza, porque o ser humano nasceu dentro da natureza. O ser humano não está fora da natureza. Ele não consegue viver afastando da natureza. Vive dentro da grande natureza, né? Então, despertar consciência disso aí. Como é bom o ser humano viver junto com a natureza. A gente também tem fazenda lá, Mata Atlântica, né? Então tem mata virgem, tem cachoeira, rio, né? Árvore de centenários, né? Ar é puro, água é puro,
gostoso, né? Aí a gente vê como a gente afastou. A gente está acostumando São Paulo, né? Então, quando você vive aqui, não sente. Mas quando vai lá, sente diferença. Parece que a ar que a gente respira é ácido, né? Não tem sabor. Mesmo água. Né? Mesmo água. A água seria verdadeiro aquele que você bebe na fonte, né? Jorrando, né? Nascente, né? Nascente da água. Tirando, colocando no copo, bebendo é gostoso, né? Aí sente realmente a presença de Deus, né? Como é Deus bom, como Deus fez perfeito, né? Então, o ser humano não dá para afastar, não dá para viver fora, perto, né? Junto, né? Junto da natureza. Este seria ideal, né? Se vivesse dentro da natureza, não tomasse nenhum remédio, né? Alimentos puros, a gente viveria muito bem, viver com saúde, né? Físico e mental, né? Como sentiria, né? Aí, louvando a criação de Deus, como Deus é maravilhoso. Esse domingo fui lá, né? E noite é maravilhoso, está cheio de estrela brilhando. Quando você vive em São Paulo, esquece, nem olha céu, porque não enxerga muito pouco, não vê brilhando, entendeu? Então, maravilha, né? Isso faz bem, mas faz bem mais profundo, eu acho. Nossa alma fica contente, né? Não é só fisicamente, nem espiritualmente, né? Mas é a alma. Aí nasce sentimento de gratidão por Deus, né? Maravilha da criação de Deus, né? Como Deus criou, coisa maravilhosa, né? Aí some todos pesos, todos mal-estar, né? Mas é interessante, né? Primeiro dia, primeira noite, pessoa difícil dormir. O mundo é tão diferente, não está acostumado, né? Depois de 2 dias, 3 dias, começa gostando. Mas ao mesmo tempo, a pessoa quer voltar logo. Sente saudade do gás carbônico da cidade, né? Uma coisa interessante. A pessoa não consegue viver junto com a natureza. Quer encontrar amigo, quer ir no escritório, né? Ver computador. Tem muita saudade dessa civilização materialista, né? Mas cura, né? Realmente cura fisicamente, espiritualmente, mentalmente, né? Por isso, natureza tem grande força, grande força. A gente afastou muito, né? Afastou. Por isso, como consequência, né? Surgindo muitos problemas, né? Muito problema. Tem que voltar um jeito mais civilizado, né? Ontem veio o técnico do internet, né? Profissional, né? Eu estava falando. Tem muita gente hoje em dia trabalha no sítio, chácara, fazenda, dentro do mato, com natureza e trabalhando. E comunicando através da internet, como se fosse estar no escritório. Mesma coisa. Resolve problema. Organiza. Isso é mais moderno. Pessoa mais inteligente. Está dentro da grande natureza
e trabalhando, atuando neste mundo civilizado. Não fica atrasado, né? Até melhor, né? A cabeça funciona melhor, vem intuição melhor, tem cabeça mais clara, né? E corpo adquire mais saúde, né? Não tem coisa melhor. Então, a própria tecnologia oferecendo essa oportunidade. Né? Por exemplo, eu viajando mesmo no Japão, muitos lugares, mesmo no Brasil, não existe lugar tão bom. Ainda a pessoa não dá muito valor. Mas aquele valor é inestimável. Não tem dinheiro que paga. Verdade. Não existe esse lugar, né? Porque a gente entra mais ou menos 20, quase 30 quilômetros do Regi Bittencourt, aquela estrada que vai para Curitiba, né? Daqui para lá deve ter 70 quilômetros para Juquitiba, né? Porque Vera do estrada, né? Mesmo 70 quilômetros ainda tem muita poluição. Incrível. Ar não é nada puro. Bem puro, mas não é tão puro, né? Depois entrando na direção do Mata Atlântica, né? Aí começando purificando pouco a pouco. Meio do caminho tem usina hidroelétrica, né? Do Emílio Moraes, né? Para a usina da França, né? Mais ou menos 12 quilômetros da estrada. E partindo daí, depois de 12 quilômetros, porque já entrando dentro do mato, né? Mas depois de 12 quilômetros começa a mudar a água. É uma coisa gostosa. Uma coisa gostosa. Entendeu? Bem úmido, é muito puro. Você sente demasiadamente ar. Não está acostumado. Uma densidade do ar. Você respirar, né? Apreciar. Uma coisa incrível, né? E depois indo mais 12 quilômetros, chega a nossa fazenda, né? É muito interessante. E coisa que a gente esqueceu, né? Coisa que a gente esqueceu. Isso aí é muito além do valor material. Eu acredito, ainda a pessoa não está dando muito valor, mas cada vez fica mais precioso, né? Uma coisa lugar muito raro, né? Esse está sobrando ainda no Brasil, né? Essa faixa Mata Atlântica já devastou bastante, mas ainda bastante lugar. Esse é melhor o patrimônio da humanidade, né? Patrimônio do Brasil, né? Entendeu? Então, como está perguntando aqui, né? Isso que é uma consciência verdadeira, né? Aí você sente realmente a presença de Deus, Deus Criador. Como é que pode criar aquele jeito tão gostoso, né? Então, promovendo também a agricultura da grande natureza. A gente mudou o nome, né? Já faz tempo. Mesmo Sama falou, agricultura natural. Tradução direta seria. Mas existe muito que a pessoa fala agricultura natural. Mas natural é meio duvidoso, né? Então a gente fala